Olha que assunto interessante. Eu vou introduzir até contando para vocês o que nos motivou a trazer a pauta. Vocês sabem que saiu recentemente uma matéria contando que com esse período de pandemia e as pessoas mais tempo em casa e trabalhando em home office mesmo e tendo uma postura comprometida, né? Porque em qualquer lugar que você esteja em casa, ainda que tenha uma cadeira adequada, é diferente do ambiente de trabalho. E muitas vezes essa parte, né, compromete a questão das dores. E aí vocês sabem o que descobriram? Que o termo dor aumentou e muito lá na busca do Google, em até 22%, para algumas dores específicas até mais, e para dor na coluna, esse recorde. Então vamos prestar atenção na pauta, porque o assunto é fantástico. A gente está trazendo o ortopedista, especialista em coluna, referência na área, Dr. Juliano Fratesi. Bem-vindo. Tudo bem, doutor? Ó, fique à vontade, a gente fica no nosso distanciamento e tá tudo certo. Prazer recebê-lo, viu, para esse papo. Eu fiquei bem impressionada aí com os números, porque, de fato, a gente entendeu que com a pandemia, claro que a necessidade de ficar em casa foi uma coisa que a gente sabe que foi necessária. No entanto, esses problemas ligados à questão da postura e até as dores crônicas são problemas graves ao longo da vida, né? Sim, a gente teve um aumento expressivo na procura no consultório. E, igual você mencionou, na procura do Google, todo mundo piorou, né? Quase, praticamente. Então, pessoas que nunca tinham sentido nada passaram a sentir dores na coluna, no pescoço, na lombar. Tá. E as pessoas que já vinham num tratamento tiveram que interromper esse tratamento. A RPG, a fisioterapia, até a própria academia, né? É verdade. Ficou todo mundo em casa. E se exercitar em casa, o pessoal deu um jeito com lives e tudo, mas assim, não é a mesma coisa. Então, quem tinha um probleminha ortopédico acabou piorando nesse período. Então, a gente está num momento que tem que buscar ajuda, porque se não for feito nada, a longo prazo, a qualidade de vida realmente diminui. Sim, eu sempre falo que toda dor merece tratamento. Então, não existe dor normal. Eu vou ter que acostumar com ela, que essa dor... Vou ficar com ela? Não. Então, assim, qualquer dor a gente tem que procurar a causa. Porque, às vezes, a solução é até simples. A solução é melhorar a postura, a solução é a atividade física. Nem tudo acaba em cirurgia ou procedimento. Entendi. Né? A maioria das dores a gente trata de uma maneira conservadora, que a gente fala, né? Com remedicação, com orientações. E hoje você comentou até do aumento das queixas em consultório. O que tem sido mais comum que você tenha observado de problema mesmo? Seria hérnia de disco e tal, ou outras coisas? Dores na coluna lombar, chamada lombalgia em geral. Tá. E assim, o diagnóstico de lesões do disco. Protusão de disco, hérnias de disco, é bem comum. E a gente sempre fala muito da lombar, mas esquece da cervical, que é o pescoço. Tá. O pescoço tem sofrido demais. Porque além do notebook, a gente ainda tem o que? A telinha, né? O celular, que a gente não vive sem hoje. Então, e até adolescentes e adultos jovens também estão sofrendo. As crianças, a gente imagina, com aula online, são muitas horas em frente mesmo, né? Agora, a questão é a seguinte, é claro que a gente tem que pensar numa prevenção, só que o problema já aconteceu. Então, pensar em tratamentos que sejam efetivos. Eu sei que o doutor é referência na área e você trouxe uma primeira imagem até para contar que pode ser aí, enfim, um início que para algumas pessoas pode dar certo, né? Vamos colocar na tela para você explicar para a gente o que seria. Vamos lá. Olha lá. Então, esse daí é muito interessante. Na minha mão esquerda ali, a gente está vendo um aparelhinho de ultrassom. E aquelas canulazinhas parecem uma injeçãozinha. Aquilo lá são cânulas que a gente consegue posicionar com ultrassom nos pontos de dor. Tá. E é feito com sedação, o paciente não sente dor. É um procedimento super rápido que a gente pode, lógico, para quem tem indicação, a gente procurar os pontinhos de dor com o auxílio de imagem. Então a gente faz uma posição perfeita dessas agulhas. Tá. E a gente joga um remédio lá dentro, lá onde está o problema. Entendi. Essa que é a ideia da infiltração. Então, às vezes a pessoa está numa crise aguda ou piorou da dor que ela estava, às vezes a gente lança dessa mão desse procedimento para tirar essa dor inicial, colocar o paciente para tratamento, voltar ao RPG, voltar às atividades, aí com a melhora da postura, a melhora da musculatura, esse problema vai embora. Entendi. É como se fosse um anti-inflamatório. Isso, é como se fosse uma medicação. Eu sempre brinco assim, quando a internet está ruim, o modem está mais ou menos, tira da tomada e põe de novo, ele volta a funcionar. Entendi. É quase que isso, você vai anestesia o nervinho, ele volta a funcionar de uma maneira melhor. Essa que é a ideia. E aí, já emendando então com essa questão da infiltração, é algo que pode ser viável para a retomada das pessoas nas atividades físicas. Porque quem está com dor não consegue voltar. Exatamente. Então assim, a dor ela entra num ciclo vicioso, né? Dor, imobilidade vai trazer mais dor, perda de massa muscular e outros problemas.
até ganho de percentual de gordura e outras coisas, tudo causado por esse ciclo. Então o que acontece? Às vezes, com a gente tirando a dor, a gente quebra esse ciclo. A gente coloca a pessoa de volta para a atividade e a qualidade de vida vai só subindo. E que tipos de dores, então, você consegue com essa infiltração? Infiltração a gente consegue em quase que todo o corpo, da parte ortopédica, juro. Que Cotovelo, legal, ombro, joelho, artrose de joelho, tendinites, a gente consegue tratar com infiltração. A minha área, que eu sou especialista em coluna, a gente faz muito da própria coluna. Infiltração da coluna lombar e infiltração da coluna cervical. E super todas seguro. as idades, até assim, quem já está numa idade avançada ou terceira idade, que muitas vezes já tem um probleminha de uma vida, é possível também? É possível. Por exemplo, às vezes a pessoa não tem condições clínicas de fazer uma cirurgia, né? Porque é mais idoso, tudo, a gente pode lançar mão disso. Porque isso aqui, esse como é um procedimento rápido e bem pouco invasivo, os riscos são mínimos. Puxa Eu fiz vida. mais de 2.000 e nunca tive uma complicação. Que interessante. Porque assim, realmente é seguro. E é feito A gente faz em ambiente hospitalar. Tá. Mas a gente só usa a estrutura do hospital, ou seja, a pessoa interna, faz o procedimento e sai. Que nem fazer um exame como se fosse uma endoscopia, por exemplo. Gente, muito legal, É legal. isso. É para devolver qualidade de vida e, claro, a ideia é que o corpo se restabeleça para a volta também da prática da atividade física, que a gente vai falar já já. Eu vou aproveitar e emendar, então, mais um tratamento, que a ideia aqui é mostrar realmente algo que devolva qualidade de vida e que, para algumas pessoas, talvez só essa parte não seja, né, o suficiente. O doutor tem uma cirurgia muito interessante para contar para a gente, que vamos colocar aí na tela. Vamos colocar? Olha lá. Eu achei genial, doutor. É super não legal. conhecia, viu? Essa é uma técnica bem moderna, ela chama prótese de disco. Tá. O que ela faz? O disco, ele é um amortecedor da coluna. Ou seja, a gente tem um osso e um sanduichinho, que é o disco. Tá. Então a gente tem vários discos. Quando o disco ele estragou, a gente só tinha uma cirurgia que era colocar parafuso. Hoje em dia a gente tem coisas muito mais modernas que esse caso aí. Se a gente depois ver no videozinho, tem nas minhas redes tem esse vídeo também. Esse vídeo ele mexe, ele imita o movimento normal da coluna. Uau, então não é com pino. Isso, a gente tem outras coisas. A gente tem as próteses móveis, que nem esse exemplo, para pessoas mais jovens. A gente tem as próteses fixas, para quando o problema é um pouquinho mais avançado. E o que eu quero trazer é o seguinte, assim, não é porque a pessoa fez uma cirurgia que a vida dela acabou. Pelo contrário. A medicina, ela vem avançando. E nos últimos 10, 15 anos, a gente sofreu uma revolução na cirurgia de coluna. Então, a cirurgia de coluna é uma coisa que traz muito medo para a população. É verdade. Né? Até nossos parentes, né? Sempre alguém tem um tio que fala, meu tio tem que operar da coluna e agora? Vai ficar paraplégico, né? Não vai andar mais. Ou vai ficar limitado nas coisas, vai ficar limitado, não vai voltar a trabalhar. E hoje não é a realidade que a gente vive. Então, dessa forma, como a prótese móvel, é como se a pessoa recuperasse a forma física natural. Sim, esse paciente meu joga bola. Que legal. Não é todo mundo que opera a coluna vai jogar bola, não é isso que eu estou dizendo. Mas esse paciente em si está com uma vida assim, normal, sem restrição. E aí, eu vi também, né, no material que as meninas me mandaram, achei interessante, que é uma cirurgia feita pela frente. Isso. Que não é pelas costas, né? Porque a gente sempre imaginou a cirurgia da coluna só pelas costas. Não, essas próteses a gente consegue colocar com uma pequena incisão desse tamanho, assim, uma pequena incisão embaixo do umbigo. Então ela fica lá embaixo. Então às vezes a gente fala assim, vou fazer uma cirurgia pela sua barriga, todo mundo imagina, meu Deus do céu, ele vai abrir minha barriga inteira. Como assim? Vou ficar com uma cicatriz horrorosa. Ah, a gente tem, olha lá que interessante. Exatamente. Ela é um corte pequeno e é uma cirurgia que a gente chama minimamente invasiva, é uma cirurgia delicada. Tá, e é feita também, claro, em ambiente hospitalar. Claro, com e todos como os é cuidados. que é a recuperação e depois esse retorno, então, da prática da atividade física? Olha, para você ter uma ideia, uma cirurgia dessa, por exemplo, a pessoa fica 3 dias internada em média. O dia que operou é mais 2 só. Tá. Andar é no primeiro momento. Operou, saiu da sala de cirurgia, acordou, a gente põe em pé. Porque antes, lá atrás, na época da vovó, o que acontece? O tratamento era colocar na cama. Entendi. Mas colocar uma pessoa um mês na cama, hoje a gente sabe os malefícios que isso traz. A musculatura vai embora. A gente não tinha esse tipo de material lá atrás. Hoje em dia a gente tem. Então, com esse tipo de material, a gente consegue colocar e colocar a pessoa em pé no mesmo dia. E aí, depois, uma fisioterapia para reabilitar. Eu peço 15 dias em casa de um repouso relativo, não só na cama. Tá. E para a pessoa ir retomando as atividades, tira os pontos, ela já libera para dirigir e fazer as coisas. Isso é o normal. Então, o normal não é ficar ruim. Ruim é a exceção. Entendeu? Sem dúvida. Hoje, o nosso geral é bom. É recuperar mesmo qualidade de vida. Isso, existem pacientes mais graves, isso sem dúvida. É que você precisa de 1, 2, 3 intervenções, mas não é o que a gente vê. O que a gente vê são pessoas se recuperando. Bom, a diretora está perguntando então se tem uma idade, né? Se ela é indicada para todas as idades ou o que vocês preconizam ali, se tem até um limite da faixa etária. Não tem limite. Por exemplo, tem defeitos ósseos que se opera até criança. Não só com essa técnica, mas com outras. Por exemplo, uma deformidade, uma escoliose. Às vezes você opera uma criancinha de 9 anos com uma deformidade na coluna.
Esse tipo de doença para prótese, para parafuso, para retirada de hérnia, são pra, geralmente pessoas mais velhas, né? Acima dos 30 anos, viu? A gente vê lesões de disco em pessoas de 30, 35 anos. Isso é má postura, doutor? É um conjunto das coisas. Eu sempre falo que é um conjunto. A gente tem o fator genético, porque tem gente que tem a genética para ter uma degeneração discal. Então, mesmo que ela faça tudo certinho, ela vai ter uma degeneração discal. Mesmo que ela tenha um peso adequado, tudo. Então, a gente junta genética, o que faz da vida, atividade laboral, né? Trabalha sentado, trabalha em pé, pega peso. A própria parte física, por exemplo, doença crônica, diabetes, sobrepeso, obesidade. Então, tudo isso conta. Então, é difícil a gente colocar a culpa em um. Eu falo que é um conjunto. E a gente descobre por exames, história clínica, por que aquilo aconteceu e qual é a solução que a gente tem. Perfeito. E agora a gente precisa disso, da volta da prática da atividade física por tantos outros motivos além desse, né? E para prevenção, né? Sem dúvida. Vou colocar a perguntinha do público já para você. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Joana. Um beijo para você. Meu esposo está há 30 dias tendo dores, formigamentos e até fraqueza em uma das pernas. Fez ressonância, ele tem hérnia de disco, mas deu um probleminha e vai precisar de acompanhamento. É normal tantos dias com esses sintomas? Sim, principalmente sem tratamento, porque às vezes o que é a hérnia de disco? É o disco que ele sai do lugar. Ele sai do lugar e pinça o nosso nervo. O nervo ciático, chamado ciático, que o pessoal conhece em casa, ele começa no bumbum e vai até a ponta do dedão. Tá. Então, se às vezes a gente tem alguma coisa comprimida na coluna, a gente vai sentir essa dor na perna. Essa é chamada ciatalgia ou dor ciática. Então, essa dormência é clássico da hérnia de disco? Pela história que ela estava contando, antes ela falar da ressonância, eu já sabia que era hérnia de disco. Por quê? Porque é o que causa, é o sintoma. Entendi. E aí, com infiltração, de repente, pode dar certo? Então, quando a gente vê assim, a gente vê uma ressonância, a gente vê que é uma hérnia pequena, que a gente acha que vai recuperar sem cirurgia. Tá. A gente pode fazer um bloqueio para tirar essa dor, esse sintoma, colocar a pessoa para o tratamento sem essa dor aguda e a gente conseguir tratar ele sem cirurgia, por exemplo. Agora, tem outros casos que a hérnia já é massiva, já é grande, a compressão é muito grande, aí não tem jeito, é cirurgia mesmo. Olha, doutor, eu achei muito interessante, vou te agradecer, eu sei que chegaram várias perguntinhas, vou deixar o contato do doutor e dizer o seguinte, mais legal de tudo, bom, a gente está aqui, eu não vou ser bonita, há 10 anos e é sempre muito bacana poder contar para o público o quanto a medicina evolui e o quanto as técnicas, então, estão a nosso favor. Eu sei que você é referência na área e tá aí na tela para vocês, quem quiser saber mais do trabalho do doutor, tá aqui, olha, o Instagram dele, vou passar, mas quem quiser tirar foto da tela fica até mais fácil. É o @doutorabreviado Juliano Fratesi, tudo junto lá. Eu sei que você tem vários vídeos super legais, tem né? o canal do YouTube também, canal do YouTube e também é Dr. Juliano Fratesi no canal do YouTube. Só jogar Dr. Juliano Fratesi. Colocar meu nome no Google, aparece tudo. Encontra todo já no Instagram, no Facebook e também no YouTube para acompanhar mais das técnicas para devolver, gente, qualidade de vida, saúde, para a gente viver por mais tempo, mas melhor. Isso mesmo. Não é? Que aí sim faz sentido. Doutor, muito obrigada, adorei te conhecer. Parabéns aí pelas informações, pelas novidades que você trouxe para o público. Foi um prazer, obrigado. Te espero, viu? Numa próxima. Obrigada, muito bom.